Um casal sem filhos recebeu uma vez uma oferta. Você poderá ter um filho que viverá durante 16 anos como um sábio, um garoto esperto. Ou você poderá escolher um filho que seja um tolo, mas que viva com você até você completar seus 100 anos. Essa era a proposta de um velho sábio para um casal sem filhos. O Rishi escolheu então o filho sábio. E nesses 16 anos, Yama, o deus da morte, esteve sempre esperando o momento de chamá-lo. E lá, no seu aniversário de 16 anos, ele veio então chamar o filho de volta para o reino dos mortos. Ele se chamava Markandeya e ele era um devoto de Shiva. Um devoto de Shiva na forma de Shiva Linga. Yama então chega ao seu lado, a morte, no momento onde ele está no templo, orando para Shiva ao lado da Shiva Linga. Markandeya olha para o deus da morte e diz: "Me espere, estou finalizando as minhas orações e então estarei pronto para ir contigo, para seguir para a morte." Mas a morte dá uma tremenda gargalhada. A morte não espera por ninguém, nem para aquele que está em oração. Yama agarra o seu pescoço e começa a arrastar o garoto para o mundo dos mortos. O garoto agarra-se a Shiva Linga, a linga, que é esta pedra ereta, e começa a lutar com a morte. Yama se recusa a deixar o garoto e começa a arrastá-lo à força. E essa guerra entre o deus da morte e o garoto preso ao Shiva Linga faz com que Shiva, ele próprio, apareça entre os dois e chute o deus Yama embora. Markandeya, então, é conhecido como aquele que destruiu a morte, aquele que se sobrepôs à morte. Ele é conhecido como o sábio imortal. Mas o que é a imortalidade? Nessa história, a sabedoria está frente a frente com a imortalidade. É o sábio Markandeya em frente ao deus Yama. A mitologia traz esses elementos. Um expulsa a morte porque sobrepõe-se ao seu medo. A imortalidade aparece como uma ideia na imaginação humana para responder ao medo da morte. Quando um indivíduo se libera deste medo, usando a força da sua fé, então ele está indiferente à morte. A morte, então, não controla mais a mente desse indivíduo ou não assusta mais essa pessoa. Ele está livre e assim ele atinge a imortalidade. Shiva jura para ele mesmo que estará sempre coberto de cinzas. O seu corpo está sempre pintado de cinzas. E se visitamos alguns templos de Shiva na Índia, vemos que as pessoas usam as 3 marcas de cinza na testa. A cinza mostra então a morte, mostrando que esse corpo pode
ser morto, pode ser destruído pelo fogo, mas que a cinza não será destruída. A cinza ali representa a imortalidade. As cinzas, mesmo queimadas pelo fogo, por horas de fogo, se mantém ali, presente, quando tudo termina. A cinza representa o indestrutível. A cinza representa a alma que ocupa o corpo durante toda a vida. O corpo se desfaz durante a morte. A alma se mantém. Essa alma é Atma. A fé não é racional, assim como a imortalidade não é um pensamento natural. Markandeya, este jovem sábio, mostra que apenas o tolo vai buscar a identidade com seu corpo, com a carne. O sábio vai olhar além, vai olhar para a permanência da alma. A carne, o corpo, é tangível, mas a alma não é. O corpo é um fato, mas a alma precisa de fé. E Atma é esse que define todas essas leis, sem forma, que não pode ser medido e que não pode ser experienciado usando apenas os 5 sentidos. Atma, a impermanência, aquele que busca a imortalidade. Om